Pessoal, então a gente vai estar abrindo os trabalhos ainda do primeiro semestre na modalidade de ensino remoto na disciplina de História, com uma apresentação sobre os principais conteúdos que costumam ser vistos no terceiro ano, relativos ao século XX, assim como também com o desenvolvimento de uma reflexão a respeito do significado desse tempo histórico que o diferencia de outros tempos históricos, diferencia da Idade Média, da Idade Antiga, né, tendo suas próprias características específicas. Eu costumo orientar a organização dos conteúdos, a forma como eu trabalho, a partir principalmente desse livro aqui, que eu considero o principal livro sobre o século XX, que é a Era dos Extremos, o breve século XX de 1914 a 1991, do professor da Universidade de Londres, Eric Hobsbawm. E como vocês sabem, eu costumo usar também, já mostrar aqui para vocês, aqueles roteiros que é para não correr o risco de eu me perder, não correr o risco de eu repetir alguma coisa que eu já falei ou esquecer de falar alguma coisa, né? Vou estar disponibilizando para vocês os PDFs dos livros didáticos, dos capítulos que a gente vai estar trabalhando, mas o enfoque que eu vou estar dando sobre esses conteúdos, sobre essas explicações, é inspirado, é direcionado em grande medida pelas reflexões do professor Hobsbawm acerca do século XX, iniciando pela própria definição do sentido desse tempo para as pessoas que o viveram, né, enquanto uma era de extremos, sendo caracterizado por situações, por posturas que a humanidade acabou tomando, que são marcadas por um profundo radicalismo, por grandes paradoxos, como ainda não se tinha visto antes. Para explicar o sentido que teve esse século, que pode ser considerado o mais complicado da história da humanidade, o professor Hobsbawm dá início ao capítulo introdutório do seu livro, chamado O Século Vista Aérea, através da citação de intelectuais de destaque que fizeram uma reflexão profunda sobre o sentido desse século, que eu vou estar lendo aqui para vocês essas citações. Em primeiro lugar, Isaiah Berlin, nessa pronúncia brasileira mesmo, que é um filósofo da Grã-Bretanha, que falava o seguinte sobre o século XX. Vivi a maior parte do século XX. Devo acrescentar que não sofri provações pessoais. Lembro apenas como o século mais terrível da história. Primo Levi, escritor italiano. Nós que sobrevivemos aos campos de concentração fascistas, não somos verdadeiras testemunhas. Esta é uma ideia incômoda que passei aos poucos a aceitar, ao ler o que os outros sobreviventes escreveram, inclusive eu mesmo, quando releio meus textos após alguns anos. Nós, sobreviventes, somos uma minoria não só minúscula, como também anômala. Somos aqueles que, por prevaricação, habilidade ou sorte, jamais tocaram o fundo. Os que tocaram e que viram a face das górgonas não voltaram, ou voltaram sem palavras. Severo Ochoa, Prêmio Nobel Ciência Espanha. O mais fundamental é o progresso da ciência, que tem sido realmente extraordinário. Eis o que caracteriza o nosso século. Já Raymond Firth, antropólogo da Grã-Bretanha, dizia o seguinte: tecnologicamente, coloco o desenvolvimento da eletrônica
entre os fatos mais significativos do século XX. Em termos de ideia, destaco a passagem de uma visão relativamente racional e científica das coisas para outra racional e menos científica. Então temos aqui um filósofo descrevendo esse século, mesmo que não tenha sido atingido pessoalmente, como o século mais terrível da história da humanidade, enquanto temos um prêmio Nobel em ciência descrevendo esse século como um século caracterizado por acontecimentos extraordinários relativos principalmente ao desenvolvimento tecnológico. Entre outras citações interessantes também que fazem a gente refletir sobre o sentido desse século tão complexo. A era dos extremos, cujos acontecimentos, cujas posturas tomadas pela raça humana durante esse período são divididas pelo professor Hobsbawm da Universidade de Londres em três eras, três subdivisões da era dos extremos, três fases que têm características também distintas entre si, apesar de terem em comum o radicalismo, a forma drástica como as coisas transcorreram. A primeira seria a Era da Catástrofe, que é o período correspondente entre 1914 e 1945, que é uma época das duas guerras mundiais, que foram os maiores massacres da história da humanidade, uma época de violência sem limite, de uma brutalidade sem precedentes, uma época em que, quando as nações não estavam nesse conflito extremamente devastador de umas com as outras, estavam acontecendo no interior de cada uma dessas nações convulsões sociais, conflitos também extremamente violentos, terríveis, assim como a crise econômica de 1929, que aprofundava a gravidade das coisas, seguida essa crise da Grande Depressão, que durou 3 anos e quase significou a derrocada total do sistema capitalista. Então são uns 30 anos bastante sombrios de guerras extremamente violentas, de revoluções e contra-revoluções sociais, crises econômicas e políticas sem fim, mas que são seguidos também pelo que é denominado por Hobsbawm e está na memória coletiva também como a Era de Ouro do sistema capitalista. Tem inclusive séries de TV, filmes que se referem a essa era como os Anos Dourados, caracterizados por uma distribuição de renda também como nunca se tinha visto, devido às políticas do chamado Welfare State, o Estado do Bem-Estar Social inglês, que foi responsável pela reforma do capitalismo que estava em crise devido à crise de 1929, que salvou o capitalismo da derrocada, pondo fim ao liberalismo econômico e dando origem a uma era de fartura, de abundância sem precedentes para alguns países do centro desenvolvido do capitalismo, principalmente no caso dos Estados Unidos e a Europa, que se recuperava da destruição causada pelas guerras mundiais. Foi nessa época que o Estado mínimo liberal foi substituído pelo Estado provedor keynesiano, dando origem a que atualmente a gente entende por saúde pública, por educação pública, que se tem a origem também de direitos trabalhistas como salário mínimo, férias, 13º salário. Políticas públicas essas que criaram a base para o desenvolvimento do mercado de consumo de massas, com um superboom da economia nunca visto antes, em que o desenvolvimento industrial foi impulsionado pelo consumismo das classes trabalhadoras.
Um período de bonança que durou cerca de 28 anos, até a chegada da crise do petróleo de 1973, quando os países produtores de petróleo do Oriente, que geralmente são países onde a qualidade de vida da população é muito baixa, resolveram, através da sua associação de produtores petrolíferos, a OPEP, aumentar várias vezes o preço do barril de petróleo, o que ocasionou um grande prejuízo às economias dos países mais ricos e desenvolvidos, que dependiam grandemente desse petróleo vindo do Oriente, causando um período de recessão econômica que teve como consequência o início do desmantelo, da desconstrução das políticas públicas do estado de bem-estar social, e a busca por setores mais conservadores da sociedade pela retomada ao modelo de Estado mínimo que havia antes da Segunda Guerra Mundial. O objetivo do Estado neoliberal, que passou a se tornar hegemônico nos centros desenvolvidos do capitalismo, como Estados Unidos e Inglaterra, a partir daquele momento, era preservar os lucros do empresariado nessa época de crise econômica, retirando os direitos trabalhistas que a classe trabalhadora havia conquistado, assim como objetivava desativar os serviços prestados pelo Estado para as classes menos favorecidas, medidas essas que seriam conseguidas através da diminuição progressiva da arrecadação de impostos, das quais tanto os direitos trabalhistas quanto os serviços públicos dependiam para poder existir. Mas a verdade sobre o século XX é que nem na chamada Era de Ouro, nos anos dourados do capitalismo, que ficavam entre a chamada Era da Catástrofe, que dá início ao século com duas guerras mundiais, crise econômica, convulsões políticas e sociais, e as décadas de crise que põem fim ao século, nem nos anos dourados a vida da população naquela abundância econômica toda foi tranquila devido à existência de uma guerra fria que podia pôr fim à vida na Terra. O que justifica ainda mais a definição do professor Hobsbawm sobre o século XX, o sentido que esse tempo histórico teve, como uma era de extremos opostos, uma era de paradoxos, de modo que mesmo na melhor época do século, de bastante abundância e fartura, e na verdade em uma época em que teve relativamente poucos conflitos armados, as pessoas não tinham paz, viviam em constante tensão por causa da ameaça constante do mundo acabar numa guerra nuclear. Os paradoxos, as tensões existentes entre os níveis opostos se davam em quase todos os aspectos da vida, como por exemplo essa época ser caracterizada pelo mais alto nível de desenvolvimento intelectual, científico, tecnológico, técnico, educacional, artístico da história da humanidade. O maior desenvolvimento econômico já sonhado pela raça humana foi atingido nessa época. E foi justamente nessa época, dominada por pessoas tão cultas, pessoas de uma educação tão refinada, tão erudita como nunca antes na história da humanidade, que se procedeu a uma violência sem limites, a preconceitos absolutamente desumanos, a desigualdades sociais brutais. Uma época em que todos tiveram, como nunca antes na história, acesso à informação e à educação formal, ao mesmo tempo em que é uma época de alienação e de manipulação política das pessoas em massa. No século XX se tem avanços tecnológicos com os quais a humanidade havia sonhado desde que se tem notícia de sua existência, e que meio século a um século antes eram considerados apenas fantasias, apenas delírios. Nesse século que foi desenvolvido na área da medicina e da biologia, o antibiótico que salvou
a vida de milhões de pessoas que morriam antes por simples ferimentos, tinham partes do seu corpo amputadas devido a infecções para as quais não se tinha cura. Assim como as vacinas erradicaram doenças das quais a humanidade sofria há milhares de anos e sumiram mesmo da face da Terra com o advento das campanhas de vacinação públicas. É uma época que se tem transplantes de órgãos como o coração. É uma época em que se tira o coração de uma pessoa falecida e se transplanta esse coração para uma pessoa viva que passa a continuar vivendo com o coração de outra. Uma época em que se desenvolveu até a clonagem de seres vivos. Uma época que revolucionou os meios de transporte, onde a raça humana conseguiu finalmente realizar os sonhos que são possíveis perceber desde a época da Grécia Antiga e até antes no Egito, de voar. O ser humano conseguiu voar sem ter asas com a invenção do avião, sendo os caças supersônicos, por exemplo, viajando a 2 ou mais vezes a velocidade do som. O automóvel, que foi inventado no século anterior, se popularizou e a partir desse momento a classe média e até as classes populares puderam ter acesso a um meio de transporte de passageiros e de carga extremamente mais eficiente do que as carroças de boi, do que as tropas de mula, do que os cavalos. Mesmo as classes populares que não podiam ter um automóvel próprio, podiam já pegar ônibus, bondinho, metrô, se deslocando numa velocidade muito maior do que antes. É uma época em que se desenvolveram até ônibus espaciais, uma era até de visitação a outros corpos celestes, como a Lua. Uma era de revolução nos meios de comunicação que até um século antes eram os mais rápidos, eram através de pombos correios, ou até de cavalos mesmo, transporte de mensagem de uma cidade em outra, que foram substituídos pelo advento e o desenvolvimento do telefone, em primeiro lugar, até a primeira metade do século, e na segunda, já no final do século XX, pela internet e pela comunicação via satélite que ligou o mundo inteiro, todo o globo terrestre em tempo real. Uma revolução na cultura e no entretenimento a partir do que foi criado o rádio, o cinema, os televisores. A população teve acesso à arte, mesmo a população de mais baixa renda, em sua própria casa. Tudo isso subsidiado pelo desenvolvimento da eletrônica, que acabou culminando no final do século na informática, na robótica, na inteligência artificial, que foi permeando cada vez mais todas as atividades humanas. O paradoxo desses sentidos de extremos opostos que os acontecimentos do século XX adquirem, ele se dá na medida em que o nível de espanto desses avanços tecnológicos acaba sendo proporcional ao nível de espanto dos retrocessos éticos, com todos esses avanços sendo utilizados para o desenvolvimento de uma tecnologia de morte em massa. No século XX, a tecnologia que tirava a vida das pessoas de uma por uma passou a tirar a vida das pessoas em grupos cada vez maiores, crescentes. No século XX foi criada a metralhadora, por exemplo, a partir do que bastava apertar um botão para se matar dezenas de pessoas ao mesmo tempo. Foi desenvolvida a guerra química, com, por exemplo, o gás mostarda, que não tinha cheiro e nem cor, e atingia as pessoas sem que elas percebessem, até que, quando elas se dessem conta,
estavam tendo uma morte agonizante, horrível, sem poder respirar. Tinha também o napalm, que quando a bomba explodia jogava pelo ar o componente químico que fazia com que a pele fosse derretida quimicamente, chegando provavelmente até aos ossos, sem que a pessoa pudesse jogar nem água, porque a água ela intensificava esse processo. A única coisa disponível que havia por perto seria vinagre contra a guerra química, só que nem todo mundo sabia disso. Tem o desenvolvimento de bombas cada vez mais potentes, que vão da bomba que explodia, por exemplo, um prédio inteiro, para a bomba chamada Arrasa Quarteirão, que explodia um conjunto de prédios, formava um quarteirão até o momento culminante, onde se tem a invenção da bomba atômica, que foi jogada pelos Estados Unidos sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki, uma bomba que atingia a temperatura de 4 a 6 mil graus centígrados e desintegrou quase que completamente a população de uma cidade inteira, reduzindo os seres humanos a pó, a átomos espalhados pela atmosfera. Apesar do desenvolvimento da ciência em todas as áreas, apesar da ampliação do acesso à educação como a humanidade nunca tinha presenciado, o século XX não conseguiu acabar com vários preconceitos e talvez tenha até piorado e intensificado vários preconceitos, como o racismo, que se desenvolveu num nível impressionante no movimento nazista, a xenofobia, que é o ódio a pessoas simplesmente por terem outra nacionalidade, a homofobia, o machismo, várias formas de oprimir as pessoas por motivos injustificáveis, que causava desde uma morte lenta e progressiva até mortes brutais, fulminantes. Essa tecnologia que facilitou tanto, por um lado, a vida humana, trouxe tanta comodidade em várias situações, também é a mesma tecnologia que ameaça destruir completamente o meio ambiente através de toneladas e mais toneladas de emissão de gases poluentes na atmosfera, que destroem a camada de ozônio que protege a Terra contra as radiações solares, a poluição dos rios, do ar, a destruição das florestas, das quais depende a pureza do oxigênio, a poluição dos oceanos, as imensas toneladas de lixo diário produzidas por cidades que possuem 10, 15 milhões de habitantes, o esgotamento dos recursos naturais do planeta, que ameaçam acabar em menos de 50, 100 anos, fazendo com que todo o sistema entre em colapso e a vida e civilização da forma como conhecemos se torne sustentável. Isso sem falar da ameaça de guerras nucleares entre superpotências nas suas disputas de poder. Tudo isso ao mesmo tempo ameaçando extinguir todas as espécies da fauna e da flora, além do próprio ser humano. Isso sem falar também das crises econômicas que intensificam ainda os conflitos políticos, sociais, religiosos, que em vários momentos do século XX acabaram culminando em violência, em, em agressões das mais brutais e possíveis que se possa imaginar. Os paradoxos no século XX, essas características extremas e opostas que os acontecimentos acabam adquirindo, elas tomam a forma, por exemplo, da enorme riqueza
dos países do norte ocidentais, como se diz, que são os países da Europa, principalmente, e dos Estados Unidos, desenvolvendo suas riquezas a partir da pilhagem de continentes inteiros como a África e a Ásia, sustentando a extravagância do seu enorme nível de consumo através da disseminação da pobreza de povos inteiros, de nações inteiras, de continentes inteiros. O século XX tem um sistema econômico que produz riqueza de uma forma extremamente eficiente, como nenhum outro que se tem notícia de ter produzido na história da humanidade, um nível de desenvolvimento tecnológico que seria suficiente para acabar com a fome no planeta inteiro, com a exclusão social, mas essa riqueza enorme produzida, ela acaba sendo concentrada nas mãos de uma pequena minoria. E, em grande medida, essa concentração ainda existe, ainda se dá, se desenvolve a partir da negação de condições de vida mínimas para uma grande parcela da população mundial. É possível perceber o investimento de bilhões e bilhões de dólares em uma única bomba, por exemplo, a bomba de hidrogênio, capaz de explodir já não mais uma cidade como explodiam as bombas de Hiroshima e Nagasaki, mas explodir até um estado, até talvez um país inteiro com uma bomba só dessas, que são até 10.000 vezes mais potentes do que aquelas bombas iniciais que tinham a temperatura da superfície do Sol, né, que não tem nenhum outro planeta do sistema solar uma temperatura tão alta. Então, alguns governos em disputas de poder para poderem se ameaçar mutuamente com uma guerra que exterminaria não somente a ambos, mas a todos os outros países, preferem investir dinheiro nessas bombas do que usar o mesmo dinheiro de uma só bomba dessa para acabar com toda a fome na África, por exemplo. O século XX chegou ao momento culminante dessas disputas de poder, quando países ricos como Inglaterra e Alemanha, em busca de ampliação da sua riqueza e poder, acabaram na guerra mundial mais violenta, o massacre mais violento de toda a história da humanidade, se reduzindo a ruínas, destruindo completamente a sua economia, além de massacrar a sua população com um total de 54 milhões de mortos na Segunda Guerra e 10 milhões de mortos na Primeira. Uma busca desenfreada por cada vez mais dinheiro e poder que fez com que o dinheiro e o poder que tinham essas duas potências, que colocavam elas como o centro do mundo, eles fossem perdidos, né, a partir do que foram ultrapassadas pelos Estados Unidos, que as substituem como centro do mundo, no que se refere à economia e à política. Há esse paradoxo, então, do nível de racionalidade absolutamente impressionante aplicado para o desenvolvimento tecnológico, que só pode ser atingido com um nível de racionalidade impressionante, para o desenvolvimento do nível científico, sendo aplicados para um nível de irracionalidade impressionante que ameaça destruir a vida, o planeta, ameaça a destruir tudo o que a civilização conquistou com o seu desenvolvimento de milênios de acúmulo de conhecimento e de experiência, que, se por um lado trouxe conquistas assombrosas, por outro lado trouxe retrocessos, perdas tão assombrosas quanto as conquistas. Dentre a grande quantidade de conteúdos nesse século tão
extremamente complexo, que é o século XX, que se costuma trabalhar no terceiro ano, nós estaremos vendo apenas os primeiros devido ao tempo que nós temos disponíveis dessa lista que eu fiz aqui, que eu vou citar alguns. A gente no século XX costuma estudar o imperialismo econômico, a Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão que se seguiu à crise de 1929, as revoluções socialistas na Rússia, na China, em Cuba, em alguns outros lugares, a ascensão do fascismo na Itália e do nazismo na Alemanha, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria com a bipolaridade entre o bloco socialista, liderado pela União Soviética, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, o estado do bem-estar social, que trouxe a escola pública, o hospital público, os direitos trabalhistas, o mercado de consumo de massa com o superboom do capitalismo, que veio no momento subsequente à Segunda Guerra, paralelamente à Guerra Fria, né? Mercado de consumo de massa, a descolonização da África e da Ásia, que estava acontecendo naquele momento, onde os impérios globais que se situavam no continente europeu começavam a ruir. A gente tem a crise de 1973 e o que se segue, que é a implementação de políticas públicas neoliberais lideradas pela Inglaterra de Margaret Thatcher e os Estados Unidos de Ronald Reagan. A gente tem a queda da União Soviética com o final da Guerra Fria, a queda do Muro de Berlim, aí o processo de globalização, onde se tem a unificação da economia mundial, dos mercados de consumo, com raras exceções. No Brasil, a gente pode citar, nesse período do século XX, a República Oligárquica, dominada pelos coronéis do café, principalmente, e os pecuaristas, os coronéis do café, principalmente do Rio de Janeiro e São Paulo, e os pecuaristas de Minas Gerais. A gente tem a era Vargas, a gente tem o populismo na América Latina e no Brasil, a gente tem as ditaduras militares que seguiram ao populismo, também na América Latina e no Brasil. A gente tem a redemocratização do país após a ditadura militar e, por fim, o liberalismo econômico no país através de Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso. Basicamente, esses são os principais conteúdos. A gente deve estar vendo agora nesse semestre imperialismo econômico, as guerras mundiais, a Grande Depressão, as revoluções socialistas e a ascensão do fascismo e do nazismo na Europa. Vai estar sendo disponibilizado um texto em PDF no grupo da disciplina, no WhatsApp, assim como também no sistema SIGA, para vocês baixarem e responderem as questões baseadas nessa aula e no texto. E por hoje a gente fica por aqui. Espero que a aula tenha sido proveitosa e que ela tenha condições de estabelecer uma visão geral do século XX, que é um século que causa, ao mesmo tempo que um certo horror que as pessoas que são mais sensíveis não conseguem evitar, mas é um século que causa fascínio também. Eu acho que, no mínimo, bastante curiosidade para quem tem interesse de entender esse mundo complexo em que a gente vive. E até a próxima aula.